Descubra a excelência em filmagem aérea com a MGM Digital. Na MGM Digital transformamos suas visões em realidade, com o nosso serviço de filmagem aérea de alta qualidade. Seja para eventos, projetos corporativos, produções cinematográficas ou imobiliárias, nossas soluções oferecem um nível inigualável de profissionalismo técnico e um custo-benefício que se destaca no mercado. Com ampla experiência técnica e utilizando a tecnologia mais avançada em drones para capturar imagens aéreas deslumbrantes, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio, seja em ambientes urbanos densos ou paisagens naturais complexas. Na MGM Digital, acreditamos que qualidade não precisa significar um alto custo. Nossos serviços são projetados para oferecer um melhor retorno sobre o investimento, proporcionando imagens aéreas de qualidade cinematográfica a preços acessíveis. Trabalhamos de perto com os nossos clientes para entender suas necessidades específicas e oferecer pacotes personalizados que se ajustem ao seu orçamento, sem comprometer a qualidade. Equipamentos de última geração. Utilizamos drones de ponta equipados com câmeras de alta resolução para garantir a máxima qualidade de imagem. Ampla experiência em diversas indústrias, garantindo que o seu projeto esteja em mãos competentes. Consultoria detalhada para entender e atender às suas necessidades específicas, criando soluções sob medida. Priorizamos a segurança em todas as operações, cumprindo todas as regulamentações e diretrizes de voo. Transforme sua visão em uma realidade espetacular com a MGM Digital. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como nossos serviços de filmagem aérea podem elevar seu projeto a novos patamares. MGM Digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elô Silvério. E eu sou o João França. Estamos de volta com mais um podcast Tá Sabendo, o programa que conecta você à cultura viva de Pindamonhangaba. E hoje nós temos uma convidada super especial. Ela que é daqui do Vale do Paraíba e produz para todo mundo, transformando histórias em cinema. Ela é cineasta e produtora da Flor Filmes e já realizou curtas premiados, como Duda e Barquinho, levando o audiovisual regional a festivais internacionais e até a TV aberta. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Bem-vinda, gente. Cris. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar falando assim, um pouquinho do nosso trabalho, da nossa missão, para todo mundo conhecer um pouquinho. Muito legal. A gente está muito feliz de te receber aqui. Essa noite eu até sonhei que a gente estava participando, não como produtora dessa vez, mas como atuando, né? O João também estava no filme. Isso, eu sempre chamo mesmo pessoas, independente de serem atores e atrizes. Bom, pode convidar que a gente está disponível aí vou passar depois o contato do nosso agente, é só marcar mesmo. E a gente está aí disponível para atuar. Vamos lá. Bom, a gente, primeiro de tudo, quer te conhecer um pouco, né? Acredito que algumas pessoas vão assistir e ainda não te conhecem e a gente já te conhece, mas a gente quer saber pela sua voz, né? Quem é Cris Vale? Onde você nasceu? Como sua história começa? Então, gente, é uma longa história aí, 46 anos, né? Eu sou daqui de Pinda, nascida e criada em Pinda, embora tenha percorrido algumas cidades aí, mudei, voltei. Depois casei, fui morar no Rio de Janeiro, voltei novamente. E há 6 anos eu fiz uma transição de carreira, assim, inusitada. Eu falo que o audiovisual entrou na minha vida, assim, meio que você vai fazer, a gente tem que fazer, não tem como. E aí eu me descobri, acho que eu deveria ter feito isso a minha vida toda, só não sabia que tinha que fazer, né? E foi exatamente com o primeiro roteiro da Flor Filmes, Duda,
que foi premiado num festival que infelizmente não tem mais, Cinefest Gato Preto, que era feito em Guará. E ele foi premiado com R$5.000. E a minha parceira, a Carol Lobo, ela escreveu um roteiro sobre os diários de puerpério dela. E era um roteiro que se tratava da maternidade com a temática de terror. Até hoje existem algumas outras obras com essa temática, mas era inédito. Nunca ninguém tinha tratado a maternidade dessa forma, né? Esse tema dessa forma. E aí ganhou e ela chegou para mim e falou, vai fazer um curso que a gente precisa produzir esse curta-metragem. Aí eu fiz um curso de produção audiovisual na AIC Cinema e de lá para cá posso dizer que eu não parei. Sempre com muita dificuldade, né, com pouco recurso, todos curtas praticamente de baixo orçamento, mas assim não parei e assim tiveram projetos assim que tiveram um resultado. Duda mesmo, que percorreu mais de 60 festivais com mais de 30 premiações, foi assim quando a gente viu assim, nossa, a gente consegue, acho que dá para fazer um bom trabalho, né, falar de temas que ainda não foram falados dessa forma, né, ou tratando representatividade também. Eu também fiz bastante filmes com pessoas idosas, né, que a gente não vê mais obras para esse público, né? Uma vez que a população do Brasil está envelhecendo, eu acho importante assim, a área cultural tratar desse assunto. E sempre, assim, a maioria das vezes tentando protagonizar mulheres, tanto de frente das câmeras quanto de trás das câmeras. Sim, a sua equipe ela é majoritariamente formada por mulheres, né? Exatamente. A gente tenta no máximo possível, ou mesmo na cabeça de equipe, né? Recentemente eu fiz um filme com 100% de mulheres, né? Foi o primeiro que eu consegui estar ali 100%, né? E a gente não é tão fácil encontrar profissionais de todas as áreas, mas assim a gente às vezes a pessoa fez uma vez, então a gente pergunta se quer participar. Mas eu fiz uma vez só, então não tem problema, porque todos nós ali somos iniciantes em algum, né, ou na temática do filme ou numa outra função, né? Então a gente sempre tenta acolher, assim, tenta juntar essas pessoas para que a gente consiga, né? Mas você só vai fazer filme com... Não, talvez não. Eu sempre trabalho com homens também, mas a gente sempre tenta, em todos os roteiros nossos, ter um protagonismo, seja de atuação ou seja de trás das câmeras, pelo menos as cabeças de equipe. Sim. Ai, que trabalho incrível, né? Realmente. Fazer o protagonismo feminino para o audiovisual. Porque a gente realmente percebe, né, que dentro do audiovisual ele é muito dominado por homens, né? Operadores de câmera mesmo, muito difícil encontrar uma mulher, né? Assim, tem o fator da força física, porque é um trabalho... posso comparar também o operador de som, né? O som direto é um trabalho desgastante, mas, assim, dá para fazer. Eu mesma, eu comecei fazendo audiovisual, o primeiro curta meu finalizado, eu fiz captação de som. E eu também não era dessa área, eu não estudei para isso e eu consegui fazer. Então, assim... Depende muito da produção, depende como que você organiza isso, né? A gente procura trabalhar aqui respeitando, assim, um horário mínimo. Quando eu vou trabalhar, assim, fazer algum trabalho fora e alguém fala assim, a nossa diária é de 12, 16 horas. Aí já me dá um pânico, porque, tipo assim, eu não costumo desenvolver diárias com isso, porque eu sei a carga que a gente tem pouco recurso, então, para você pagar 12 horas, você teria que pagar muito bem ali. E mesmo assim, se torna desgastante, né? Então, assim, eu acho que a forma com que a gente produz é muito territorial. Sim. Né? Então, assim, eu produzo de um jeito aqui, São José pode produzir de uma outra maneira. E tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que respeitar isso dentro do nosso território, sabe? Eu procuro fazer isso. Às vezes a gente não consegue, porque é muito difícil você cuidar de uma produção com baixo orçamento, né? E com tantas nuances, assim. Mas, na medida do possível, acho que a gente tem conseguido, e quando a gente vê o resultado, pra gente, assim, é muito emocionante, porque é muito difícil. Eu imagino. E eu acho que isso não é só no audiovisual, né, mas toda região acaba desenvolvendo sua própria personalidade, né, de como é produzido e os métodos. E Pinda deve ter uma particularidade. Eu confesso que conheço muito pouco sobre a produção de cinema. Eu gostaria de conhecer mais, eu falo isso pra Elô o tempo inteiro, que tipo, eu tenho um monte de ideia que daria pra fazer um monte de filme, acho que eu já conversei com você também. Sim. Aquele dia lá no Palacete,
mas eu não sei nada sobre cinema. E ver você que entende bastante e que tem produzido coisas incríveis daqui da nossa terra, faz a gente acreditar que as nossas ideias, de repente, um dia podem se materializar. Com certeza. Né? E não... Extremamente inspirador. Porque a gente acha que cinema, pra gente que não é dessa área, que não tem experiência, que cinema é uma coisa que, sei lá, acontece em Hollywood ou com grandes produções aí, tipo Wagner Moura, essa galera que a gente gosta e que a única forma de produzir cinema é assim. A gente vendo pessoas como você acaba se tornando algo bem inspirador para nós. Sim, com certeza. E uma coisa que me deixa muito curiosa, como acessar lugares como... Eu vi que você teve o barquinho lá na TV Aparecida, uma coisa linda. Quando chegou o seu release ali pra mim, eu conheço a Cris e tal. Mas aí depois eu vi também que você já teve produções no canal Off e pro History também. Como foi chegar a esses lugares, assim? Como produtora audiovisual, né, e atuando assim um pouquinho entre Taubaté e Pinda, né, o programa do History foi um programa de antiguidades, tipo Trato Feito, que eles me convidaram para ser produtor local, né, então fiz toda a parte, isso foi em Taubaté, eu fiz toda a parte de pesquisa, né, de personagens, tudo, e a fase de produção de gravação ali mesmo. E esse programa está, acho que na 3ª edição, eles estão rodando agora, cada época eles rodam um território, né? Eles estão rodando agora entre Rio de Janeiro e Minas, e aí eles contratam produtores locais, o que eu acho muito interessante, porque ninguém melhor para conhecer o seu território que quem trabalha lá, né? Sim. E gostei muito da produção, foi bem bacana. O canal Off foi de um parceiro meu de Taubaté, e ele ganhou um edital e onde não era uma coprodução, mas assim o Off estava bem inserido na produção, desde a aprovação de roteiro até a aprovação de finalização, tudo. E foi uma série muito bacana que a gente fez em Campinas. Ela foi rodada em Campinas porque a personagem era a Areta, uma montanhista que foi a primeira montanhista negra latino-americana a subir o Everest. Sim. Uma pessoa de periferia que começou esse sonho dela juntando recicláveis. Uhum. Né? Até que ela chegou de um vídeo que esse mesmo meu amigo fez, um teaser que fez para ela, e foi chegar no Caldeirão do Hulk. E quando chegou lá, ela em menos de 6 meses, ela conseguiu o valor que ela gostaria, que ela teria que ter para escalar o Everest. Né? Então, a produção da gente conta mesmo contando a história dela, de onde partiu isso, né? Não a parte da subida mesmo, né? Sim. Mas conta como ela fez isso e os projetos dela que ela tem de incentivo. Ela fala muito que tudo que ela conseguiu foi com a educação. E, assim, é um projeto lindo que está no Off Globoplay. Eu acho que eu cheguei a assistir um teaser no Movicicla. Sim. Areta, é esse filme? Esse. É uma série. É muito bom, muito bem produzido. A série, quando a gente viu o teaser lá, eu fiquei super com vontade de assistir, mas confesso que ainda não vi ele inteiro, não. Eu confesso que me confunde um pouco. Eu lembro que teve a subida dela pro Everest, tem imagens do Gabriel Tarso. Isso, inclusive. ele foi o parceiro dela nessa subida, né? Ah, sim. E, na verdade, poucas imagens a gente tem, porque a gente precisa dos direitos dessas imagens que não foram propriamente a gente que captou, né? Que são do Off mesmo. Que são do Off, mas o foco da série era contar como ela chegou até aí. Anterior a essa anterior subida. a isso, né? E culminar com isso, porque foi a primeira... Ela frisa bem essa questão, né, de reconhecimento. É muito bacana. E todas as dificuldades, né, que ela teve. Isso, a forma que ela viabilizou isso, né? Porque a Isso. gente sabe que para fazer uma aventura dessa, não é só dinheiro. E nem só preparo físico, né? Tem todas as questões. O Everest está do outro lado do mundo. É o maior morro, maior montanha do mundo. O negócio é congelante lá no topo. E é impressionante. Inclusive, dizem que se você colocar o Everest de cabeça para baixo no mar, ele é mais alto do que a parte mais funda que a gente conhece do oceano. Gente... Você sabia? Tô sabendo agora. É impressionante. É uma história de louco que o ser humano conseguisse desafiar ao ponto de chegar num lugar desse. Eu não consigo subir nem no pico de Itapeva, imagina subir no Monte Everest. Eu não tenho fôlego pra isso, não. Eu também não. Bom, eu vi no seu briefing que antes você trabalhava com marketing. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí,
como que foi o estralo que você falou assim, nossa, eu vou trabalhar com cinema? Então, foi exatamente por conta desse roteiro que ganhou o festival e que a gente tinha que produzir, entendeu? Então, eu fui fazer um curso, né, de produção audiovisual na AIC, e aí comecei. Não, mas e para fazer o roteiro do festival? Antes você já tinha criado o roteiro? Não fui eu que criei o roteiro, né? O roteiro é da Carol Lobo, Certo. que é minha parceira, amiga de 20 anos. Legal. E ela escreveu o roteiro dos diários de puerpério dela, de tudo que ela passou após, né, ter ganho a filha dela, que hoje tem 10 anos. E aí ela escreveu e, assim, foi uma surpresa para ela também. Mas durante o processo, o Cinefest Gato Preto tinha uma residência que você ficava uns 2 finais de semana trabalhando com consultores, com roteiristas. Na época ela trabalhou com um roteirista, ele chama Fábio Rodrigo. Ele é da periferia de São Paulo e hoje ele é um dos diretores de Núcleo Negro da Rede Globo, da novela Vale Tudo. Que legal. Ele foi um dos consultores dela nessa residência, né? O Cinefest, ele existiu acho que por uns 5 anos. 5 anos, isso, né? isso. Foi em qual ano isso? Foi em 2019. 2019. Olha que incrível. E aí Eu veio o start. participei, acho que de 2015, participei das oficinas quando eu ainda estava na faculdade. Estava encerrando a minha Isso. faculdade. É. E É uma como pena, porque é uma muito pena. importante. É muito importante. Como que você vê a importância desse tipo de festivais, né? Agora a gente tem o Garcine, que foi a mesma equipe que aprendeu um pouco sobre o Cinefest ali, hoje dá continuidade ao Garcine, né? Exatamente. Como você vê a importância desses festivais, de participar dessa curadoria, porque eu sei que você foi curadora agora do Garcine, Isso, do inclusive Garcine. tem um filme que eu participei, que foi o Marungo, um filme lindo, Lindo. assim, que eu amei participar. Então, conta pra gente como você vê a importância desses editais, desses festivais e tudo mais. Para nós que fazemos curta-metragens, né? Não só para nós, mas acredito que o grande objetivo de quem faz um curta-metragem é ser exibido, ser visto pelo maior número possível de pessoas. E nisso os festivais têm grande importância, né? Quando alguém fala para mim assim, nossa, mas quantos festivais? Eu falei, né? Eu não consigo contabilizar quantas pessoas já assistiram o meu filme. Até porque a gente não tem um monitoramento. Os festivais não conseguem ainda fazer um monitoramento disso. Né? Tem festivais que vão poucas pessoas, mas assim, Duda passou na Índia, Duda passou no Festim, que é o maior festival da língua portuguesa do mundo. Né? Então, assim, em Portugal. Então, assim, isso pra gente, tipo assim, essa história está sendo contada fora do meu território para outras pessoas. E uma temática tão importante que é essa, né? De puerpério, da depressão pós-parto. Dessa forma ainda, que a gente foi muito ousada em falar. A gente teve algumas críticas quando o filme lançou. A gente recebia mensagens em box falando que como que eu trato a maternidade com essa temática de terror, porque maternidade é lindo. Não é lindo. Não né? é fácil, não como é fácil. pintado. Então, assim, essa romantização a gente quebrou num nível que, tipo assim, ninguém jamais tinha feito a nível de curta-metragem. Obviamente, hoje já existe alguns curtas e longas com não tão terror, mas, assim, numa forma mais desromantizada do que era feito. Então, o festival é super importante para isso. Junto com o festival, eu falo assim, que o grande gap da gente aqui do interior ainda é distribuição, circulação, né? E formação. Porque a gente não tem, né? Onde eu vou passar o meu filme? Eu falo muito, às vezes me acho um pouco arrogante, no sentido que não deveria ser a minha obrigação distribuir os meus filmes. Eu faço um produto, ele tem um valor, entendeu? Raramente a gente é pago para exibir o filme. Eu tenho, na minha contrapartida do projeto, uma exibição gratuita. Mas por que os órgãos públicos, alguém não pega esse filme aí para ficar rodando o ano inteiro nas escolas? Sim. Entendeu? Meu produto está lá, entendeu? Pronto. E ele não é feito isso, sabe? Não parece ser interessante, né? E eu acho que essa obrigação não deveria vir da gente, enquanto realizadores. Deveria existir uma ponte aí para a gente conseguir fazer isso, né? Eu faço mesmo, tipo... Depois que o filme fica pronto, eu fico nem uma louca inscrevendo em festivais, entendeu? Eu escrevo em todos os festivais que pode ser inscrito. Mas não é só isso, né? Como que a gente faz? Aí, quando vem um convite porque a gente foi convidado, a gente não mandou o filme para a TV Aparecida, entendeu? Alguém viu o filme, contou do filme
E a gente foi convidado. E aí, pra gente, eu acho que é uma porta, assim, gigantesca pra gente começar a realmente dar valor para as nossas próprias produções. Sim, né? com certeza. E minha foram 2 produções, eu já fiquei sabendo que ela está novamente em contato com uma produção de um parceiro meu de Taubaté, então abriu portas, né? Mas também a gente precisa pensar enquanto política pública, né, da própria cidade ou da região, construir esses mecanismos de distribuição e circulação. Sim, de maior valorização da cultura, né? A cultura em si, ela é muito sucateada, né? Em qualquer lugar do Brasil, né? E aqui também não seria diferente, né? A gente precisa ter sempre um incentivo, né? E pensar que a cultura gera uma economia muito grande, né? Não é só uma produçãozinha banal que você está fazendo. Enfim. Enquanto economia criativa, posso arriscar dizer que o audiovisual é a que mais devolve, na LPG a gente viu isso, é o que mais devolve para o comércio, né? Local. Eu tive uma experiência, rapidamente falando aqui, quando eu filmei Barquinho, e eu filmei no Goiabal, numa casa no Goiabal, e eu contratei uma pessoa local que fornecia marmitex. E aí, depois que passou, eu tinha acertado com ele recebeu uma mensagem dele, eu falei, nossa, será que por algum engano eu esqueci de pagar alguma coisa, ficou alguma coisa, né? E não, era só um agradecimento, porque ele falou que fazia 6 meses que ele estava com um problema no banheiro dele. E que ele nunca havia vendido o quanto de quentinhas que ele comprou, né, que ele vendeu para mim naquele final de semana como antes, entendeu? E que ele juntou o dinheiro para consertar o banheiro dele. Olha que legal. Entendeu? E foi uma pessoa aqui do meu território, do próprio bairro, entendeu? Eu não precisei contratar nenhum restaurante, nenhum caterer aí famoso, nem nada, tipo assim, uma comida super boa, assim, de qualidade. E tive esse retorno. Então, como que gira, né? Porque, assim, ele precisou comprar os equipamentos dele em alguma casa de construção. Exatamente. Entendeu? Esse dinheiro tá girando. Sim. Tá girando, entendeu? Então, assim, só que parece que quando a gente precisa desenhar, às vezes, né, para os gestores públicos, para eles começarem a entender disso. Se você pensar no audiovisual, desde a costureira que faz o seu figurino, né? Até o Uber que você paga para o elenco chegar até o local. Sim. Então, assim, é uma gama de funções, assim, intermináveis. Sim. E para quem não entende, né, a grande maioria dos trabalhos assim são sempre contemplados por leis de incentivo, né? PROAC, Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Rouanet. E isso tudo tem lá planilhado, né? Você precisa prestar contas desses gastos, né? Não é sair gastando torto à direita, né? E tudo mais. Exatamente. Inclusive, a gente faz parte aqui do Conselho do Fundo, né? Até agora esse mês, que a gente não vai fazer mais parte porque vai ter novas eleições. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer mesmo um pouco mais sobre como é esse processo de projetos e que é muito mais complexo do que a gente imagina. Sim, eu já imaginava porque eu tenho todo um trabalho de prestação de contas, mas é muito diferente você trabalhar para uma empresa que produz e você produzir o seu próprio trabalho ali desde do zero, né? Toda a captação de recursos, a distribuição daquela renda que você capta, né? Fora os requisitos do próprio governo. Que você tem que cumprir todos Sim. eles, né? Uhum. Então, E você, antes de produzir um filme, você, 1 ano antes, já tem que ter tido a ideia do roteiro, tem que ter tido a ideia de custos que você vai gastar, e pode ser que mude depois, porque de um ano para o outro muda tudo. Muda tudo. E aí você tem que ficar se rebolando para se adaptar nas novas condições que você vai ter para fazer o seu trabalho, né? E mesmo assim você ainda tem que apresentar resultados e depois ainda tem que trabalhar depois que já acabou o período do cronograma, já acabou o recurso financeiro para continuar viabilizando e dando visibilidade. Deve ser um trabalho absurdamente difícil, mas que você faz muito bem, né? Inclusive, você, com seus trabalhos do Duda e do coronavírus, você teve bastante reconhecimento internacional. E foram lá no começo, Sim. certo? E como foi para você, logo no começo, com pouco recurso, com pouca experiência, conseguir já logo chegar assim, a ter reconhecimento internacional e ser visto? Como era a sensação de tipo, caraca, eu fiz isso e eles estão me vendo lá na Índia? sim. E naquela época já existia o fomento às políticas públicas da mesma maneira que a gente tem hoje?
Não. Conta toda a problemática. assim, Então, contextualiza. Duda foi com um orçamento de R$5.000, né? Que foi o prêmio do roteiro. E foi assim, naquela época eu ainda não tinha planilha, não existia planilha. Então a gente decidiu que a gente ia pagar o elenco, uma ajuda de custo para cada um que tivesse que se deslocar e alimentação. E em Duda, o maior gasto foi com o operador de som, que a gente não tinha na época, não conhecia. A gente teve que contratar um profissional e depois com a edição. Foram os 2 maiores gastos. E a gente ainda tinha uma câmera que não era tão profissional, né? Era uma câmera semi-profissional. E a gente... e não tem problema nisso, mas assim, Duda é considerado um curta experimental. Né? Então, muitos dos festivais que a gente entrou foi com essa categoria experimental. Mas ele também passou e ganhou premiações assim, concorrendo com outras curtas, né? Então, naquela época não tinha coronavírus, porque Duda ganhou em 2019 e a gente começou a gravar em 2020, logo em janeiro, quando veio a pandemia. Duda ficou 1 ano sem ser filmado. A gente gravou as externas de Duda, apesar de ser um filme curto, né, um filme com 2 locações só, ele foi gravado as externas em 2020 e em janeiro de 2021 a gente gravou a interna. Com uma equipe super reduzida, eu não participei das gravações internas do curta, né, era no apartamento, então a gente tinha toda a problemática ainda estávamos em total isolamento, né, ainda não podia se fazer assim, mas a gente precisava terminar. E enquanto eu estava gravando Duda, em novembro de 2020, eu fui chamada para fazer o som de Coronavírus. Coronavírus eu não produzi, né? Eu só fiz o som. Foi de um amigo parceiro de Ubatuba, recursos próprios, que ele queria fazer o filme na pandemia. Ele é um jornalista, ele escreveu o roteiro e a gente fez em 2, 3 diárias, né? E aí, quando começou, ele também tem essa coisa de termina, a gente vai fazer a distribuição, a circulação. Mas com que dinheiro? Nenhum. Então, ele investiu. Coronavírus até um pouquinho mais em alguns festivais norte-americanos pagos, né? Porque Duda, eu não lembro de ter... A gente chegou a pagar, mas assim, o festival que a gente pagou mesmo foram pouquíssimos. Porque a maioria dos que a gente passou e que a gente ganhou eram festivais gratuitos. Porque a gente não tem... mas não pode contemplar na planilha, né? Que daí depois vem o universo dos projetos, né? Da planilha, de um cronograma. Porque antes disso não tinha isso. Duda não foi feito assim com tão minucioso assim, né? E quando eu fiz o curso, na minha cabeça, eu falei, cara, uma coisa que a gente precisa ter é a autorização de todo mundo que vai participar. É a coisa básica. Se você pensar de documentação de Duda, o que tinha era autorização de imagem de todo mundo. Tem que ter o feijão com arroz de tudo, né? Entendeu? Sim. Mas aí depois a gente foi desenvolvendo, né? E qual que foi o primeiro projeto que você fez que foi contemplado por algum edital? Então, depois disso, eu continuei fazendo projetos bem em guerrilha, né? Já existia uma planilha financeira, já existia um pré-cronograma, mas assim, foi no PROAC de 2023, que eu executei em 2024, que eu passei com um roteiro, né, de um parceiro que veio me chamar para produzir. E aí que tinha também. E aí, o primeiro projeto foi o mais complexo, porque é PROAC, né? Tem umas particularidades muito do edital. Então, aí é um edital que você tem que escrever o projeto todo, com a planilha. Depois que executa, você também tem que prestar conta. Você tem que ficar com a documentação durante 5 anos, para caso eles peçam, tem alguma irregularidade, alguma coisa assim, você apresente. Então, é um projeto um pouco mais complexo, né? E daí culminou com a LPG, né? Que o PROAC foi em 2023, lançamento das LPGs, né? E aí, todos os projetos da LPG que, contando das cidades que eu participei, né, como produtora, foram 7. 7 projetos. Caraca. E como você vê a importância para a sobrevivência do cinema independente, essas leis? Hoje em dia, seria de principal importância, mas também precisamos pensar um pouquinho
que existem outros mecanismos, né? Por exemplo, a questão do PROAC ICMS, que tem um incentivo aí do ICMS para empresas que recolhem imposto para patrocinar. É pouco acessado pelos realizadores, né? Muito porque as empresas elas já têm uma cartela de projetos e elas nunca escapam disso. Um exemplo disso é a Novelis, que é sempre os mesmos projetos, inclusive a maioria dos projetos da Novelis não são da região. Mandam para fora. Então, assim, precisava ter um mecanismo de incentivo para que as empresas começassem a patrocinar projetos próprios do local, do território. Essa é a grande importância da gente ter a lei do mecenato aqui, né? Isso, exatamente, que vai trazer para a gente, assim, talvez esse impulso para que a gente consiga ver outras formas, né? Porque se a gente... A LPG foi muito importante, é uma pena ela não ter continuidade, né? A PNAB, ela ainda não suporta, para o audiovisual, ela ainda não suporta o que a LPG trouxe, né? Porque a LPG era uma lei do audiovisual, né? A PNAB não, uma lei cultural que engloba multilinguagens. Então, os recursos vieram infinitamente menores, né? Quando vem a gente concorre com outras linguagens, né? Então, quando você vê assim... E também não é um problema, porque eu falo, o curta-metragem que eu produzi com maior valor foi o PROAC, 50 mil. O Barquinho foi 45. Então, legal. É pouca diferença. Aí a PNAB, 30 mil, né? Mas aí, o próximo ano pode ser que você não consiga produzir com 30 mil. Sim. Entendeu? Sim. Porque a forma com que a gente divide as linhas, a forma com que o recurso... porque sempre recebe um pouco mais de recurso. Ele tem um reajuste, mas aí você divide de uma forma diferente. Esse ano vai ter, eu acho que até 50 mil, né? Aqui em Pinda vai ter, acho que 2 ou 3 que vão ser contempladas 50. Então, 40 mil. 40 mil, 5 vagas. Isso. Não é uma vaga que eu vou concorrer. Não? Não vai. Porque contempla, assim. Porque o histórico das pessoas que escrevem é mais difícil eu passar na de 40. Então, eu sempre prefiro aplicar por uma que tenha mais vagas. Se a gente comparar o ano passado, era 30 mil para 15 projetos. Esse ano vai ser 40 para 5. Entendi. Entendeu? Se no de 15 eu fiquei em 7º, então pode ser que eu... E aí tem os de 25 mil, né? Que eu acho que são... De 20 mil. Que tem mais pessoas. Isso, daí são 10... Se eu for, porque também daí eu fico assim, mas o que eu vou produzir com 20 mil? Tem que ser alguma coisa muito enxuta. Sim. Né? Talvez eu escreva, né? Só para escrever, não deixar. Mas assim, daí eu iria no de 20 mil. Agora, eu vi o Batuba também, que agora eles colocaram... Lá são só 5 projetos. Eles pegaram todo o recurso, colocaram só 5 projetos de 100 mil. Mas são só 5. Não tem projetos menores. Quem é novo e quer participar não vai conseguir. Tem a possibilidade, né? Eu sei que esse recurso muitas vezes é pequeno, como aqui, mas eu acho interessante a possibilidade de várias pessoas poderem ser contempladas. Eu também sou super... na LPG a gente teve essa discussão aqui. Eles queriam colocar... Tanto é que colocaram, né? Alguns projetos de 100 mil. Eu participei, inclusive, de um projeto de 100 mil. Mas na época, era contemplar projetos de 150 mil. E aí foi uma discussão que nas audiências públicas eu levantei e falei, gente, mas quem é que faz longa? E considerando que 150 mil é um valor ideal para um curta. Né? Ele é muito abaixo de um longa. Então, assim, vamos fazer o nosso bem feito? Não dá nem para fazer um longa bem feito. Exatamente. Dá para fazer um curta muito bem feito. Sim. Assim, a linha do PROAC sempre foi 50 e 100 mil para um curta. Você que escolhia. Entendeu? E na época do PROAC eu já usei da minha estratégia. Eu falei, cara, esses caras não vão dar 100 mil para mim. É difícil. Se eu faço com R$0, para que eles vão dar 100 mil? E é difícil até escolher as histórias que você quer contar, exatamente. Né? Com recurso, assim. Exatamente. Né? E quando vocês falam, assim, do preparação um ano antes, a gente não tem essa preparação, às vezes. Porque, tipo, a gente também precisa muito do valor. Do valor do edital para pensar em que roteiro conseguir colocar. Para atender ali as mínimas necessidades possíveis.
Exatamente. Sim, é muito difícil. Agora me conta uma coisa que eu tô curiosa, como você concilia tudo isso? Ser produtora, mentora, diretora e até curadora de festivais. Como que você consegue dar conta disso tudo na sua agenda? Então, eu fiz uma transição de carreira. Na época da pandemia, eu trabalhava comercial de uma escola de idiomas. E aí, por conta da pandemia, mandou-se todo mundo para casa. E aí, quando foi em agosto de 2020, ela resolveu rescindir meu contrato, que nem era um contrato, eu trabalhava já de MEI. E aí, eu fui me dedicar a isso, entendeu? Apareceram outros projetos, eu comecei, daí depois veio a LPG e a gente escreveu bastante projetos, né? E aí eu fui indo. Então, hoje em dia, eu só me dedico à produção audiovisual. É o que me sustenta, né? Há um tempo atrás, eu falava que eu era uma privilegiada por isso. Mas eu não encaro mais como um privilégio. Porque, na verdade, o meu trabalho me levou a isso, né? É triste, porque a maioria das pessoas que trabalham comigo, elas não conseguem trabalhar só com audiovisual. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é o meu trabalho. Hoje em dia, eu brinco que, tipo, mês que vem eu não tenho projeto, não sei como é que eu vou sobreviver. De verdade, assim, acabou-se os projetos e aí eu tô 3 meses para finalizar o ano e eu não tenho um salário, né? Mas, assim, dá um desespero, mas a gente continua acreditando aí que a gente sempre é chamado para projetos parceiros também. E aí, quando... como que eu concilio, né, funções, né? Porque a curadoria é um projeto que demanda muito tempo. Na época do Garcini, a gente assistiu 400 filmes. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, entendeu? Mas, assim, foi uma área também que eu gostei de explorar e que eu tenho vontade de continuar. Já trabalhei também com curadoria de outros festivais. E é muito importante também para a gente conhecer o universo do que está sendo produzido. Sim. Os festivais também fazem isso, mas a curadoria especificamente, como as pessoas produzem, o que está produzindo. Foi assim também que a gente deu ideia ao nosso último projeto, ano passado, que é uma comédia romântica. Não existem comédias românticas. Como em Barquinho a gente percebeu que não existia curtas infanto-juvenis, não existe comédia romântica, curta de comédia romântica. Olha só que incrível. Eu adoro comédias românticas. Então. Ontem a gente assistiu 2. É verdade, foi bem legal. E aí a gente consegue ver isso na curadoria, um pouco de festival, porque não são todos os festivais que a gente vai. Então, quando cai uma curadoria com um montante de filmes assim, você consegue ver, né? Quais o que tem de mais, o que tem de mais, o que tem de menos. Para quando você for produzir, Exatamente. você ter uma estatística mental ali que vai dar mais... O que você acha que tem de mais, assim, que o pessoal tem mais produzido? É muito filme de identidade mesmo, racial. Isso é muito bom, né? A gente conseguir... E eu acho que o jeito mais fácil, embora hoje na TV, né, a gente consegue ver aqueles núcleos negros nas novelas e tal. Acho que a forma mais fácil da gente conseguir representatividade é através dos curtas. Que a gente não tem muito aquela coisa assim, mas e aí? Aonde que eu vou encaixar esse ator, assim? A gente consegue fazer isso. E tratar das temáticas mesmo, né? Contar as nossas próprias histórias, né? Que... Quando a gente envolve circuito comercial, já é mais difícil, né? Qual a chance de um filme que fala sobre uma temática complexa entrar num circuito comercial? Sim. Para curta, nenhuma, porque a gente não existe essa política, né? O que é um absurdo, porque considerando que a gente tem lá o cinema, com uma parte da tarde que não passa filme nenhum, poderia estar passando curtas. Sim. A preços populares. Sim. Entendeu? Curtas regionais. É uma tristeza, porque a escola que tem do lado ali do shopping, que eu já fui fazer exibir Barquinho, 98% das crianças e adolescentes nunca foram ao cinema. Sim. Olha só. Eu confesso que ali, dentro da minha realidade, eu fui ao cinema com 20 e poucos anos a primeira vez. Uma realidade de uma cidade rural, assim. Eu tive um privilégio porque aqui em Pinda tinha um cinema no centro quando eu era criança. Da Pernambucanas. Ali. E aí a gente ia... Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi um filme da Xuxa. E nem foi lançado naquele ano, mas estava passando no cinema daqui. Exatamente. E aí sempre quando tinha algum filme novo, a gente dava um jeito de vir, aí eles levavam na escola, davam às vezes o ingresso para a criança, para os pais pagarem, a criança não pagava. Eu lembro disso. Eu não lembro em que momento que esse cinema fechou. Mas era muito legal. Eu não lembro o momento, mas eu lembro que o último filme que eu vi lá foi Independence Day. Independence Day.
E parecia tão mágico ir no cinema. Exatamente. Muito. Era um cinema bem bonito. Era. Era bem bonito. O meu acesso ao cinema foi, na realidade, quando os movimentos eclesiais de base lá de Silveiras, né, a Pastoral da Juventude, que eu trabalhava, a gente levou o cineclube para lá. Mas eu comecei a fazer cineclube e eu não sabia o que era ainda. Esse foi um momento muito importante. Esses trabalhos que a igreja faz, né, levando cultura, Exato. eu acho importantíssimo. Mas, olhando para a cena regional, como você enxerga o papel do cinema aqui para a nossa cena mesmo? Como que você acha que ele pode trazer uma diversidade mais cultural, mais acessos, mais direitos, né? E até as pessoas alcançarem mais produções, né? Fazerem parte de produções. Como você vê isso? Eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. Assim, eu não consigo me ver numa produção. Queria muito trazer uma produção para cá. Mas tem muito um conceito de que produção eu vou trazer para cá. Eu já tive uma experiência não muito boa de participar de um longa-metragem, mas que eu interrompi minha participação. Porque o que acontece, eu não sei se todo mundo tem conhecimento, entre 1970 e 1980, os cenários mais utilizados em novela de época da Rede Globo eram do Vale do Paraíba. Uhum. Fundo do Vale, mas eu não gosto de falar Fundo do Vale, eu gosto de falar Vale Histórico. Depois que foi lançado o sul do país, e começou uma migração aí das novelas para o sul do país. Mas, assim, eram feitos aqui. Se você pegar as novelas mais antigas, Sim a Moça foi gravada aqui. Em Bananal, né? Em Bananal. Então, assim, a gente tem um potencial de cenário incrível. Sim. Entendeu? Incrível. Eu gravei uma cena em Barquinho, que foi a última cena do filme, no Ribeirão Grande, e não existe cena mais bonita que aquela. Desculpe muito, mas, assim, ali é um local cinematográfico, entendeu? Sim. A gente não usou luz. A gente Entendeu? tem uma região muito rica. É. Né? Então, assim, há um interesse, ainda mais agora que o PROAC excluiu todas as políticas públicas de gênero, raça e território, que o PROAC que eu participei nessas 3 políticas públicas, de gênero, raça e cota do interior. Não existe mais essa cota. O que aconteceu? Que agora eles no jeito deles falarem que continua a cota uma empresa produtora da cidade de São Paulo vem produzir numa cidade do interior e ela ganha cota. Aí, que critério que ela tem para vir produzir aqui? Ela vai contratar quantos profissionais e a que custo ela vai contratar esses profissionais? Sucatia profissional. Sucatia profissional. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita preocupação quando alguém... mas eu tenho uma empresa lá que quer fazer um filme aí no Vale. Mas a que custo? Porque, de verdade, eu não vou submeter as pessoas daqui a serem sucateadas. Está rolando em Taubaté um longa, onde muita gente está participando. Eu não estou, acho que porque eles já sabem esse meu pensamento, eu ia causar muito nessa produção. E que tem pessoas que estão trabalhando voluntariamente, tem pessoas que estão ganhando R$1.000 para trabalhar 28 dias. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um sabe. Mas, assim, eu acho desrespeitoso com os nossos profissionais, com o nosso território, fazer isso. Então, é uma coisa que eu não faria. Mas qual é a importância? É muito importante, como eu falei. Os cineclubes são muito importantes. Por que o galpão não... Né? São vários projetos que, assim, a gente também precisa da ajuda do poder público. Sim. Eu posso me disponibilizar toda quarta-feira, ir lá, estar no galpão e passar todos os filmes que eu tenho, passar filmes que outros realizadores têm, eu posso me disponibilizar. Mas eu preciso da ajuda daquele espaço, né? Que aquele espaço me permita fazer isso. E que também tenha uma ajuda para poder viabilizar que as pessoas que precisam estar lá cheguem até lá. Exatamente. Porque eu acho que essa é uma questão muito grande em Pinda. Muitas coisas legais acontecem. Mas acontece aqui no centro, no Teatro Galpão. E aí a galera da periferia que, de repente, é quem está mais suscetível a consumir algum tipo de cultura, algum tipo de cinema, eles não têm acesso. Porque só para vir para cá já é uma luta. Imagina uma mãe com 5 filhos para vir aqui. Para ela não é só uma passagem de ônibus. São 5 passagens de ônibus para ir, 5 para voltar. Não tem como, né? Não, e não tem um transporte. Assim, uma coisa que me incomoda nos editais daqui, e não me incomoda, veja bem, vou explicar o porquê, porque senão eu vou... da gente ter que contemplar a nossa exibição em áreas periféricas.
é maravilhoso isso. Eu vou em escolas periféricas, eu sempre escolho escolas periféricas. Por quê? Principalmente o audiovisual, ele precisa de uma estrutura mínima. Eu não tenho como passar numa quadra lá no Ribeirão Grande. Sim. Eu teria que ter um telão, eu teria que ter várias outras coisas que me geram custos. E eu não tenho apoio de ninguém para fazer isso. Mas, como eu falei, tem uma escola do lado do shopping e 98% dos alunos não conhecem o cinema. Não é mais interessante você levá-los para conhecer? Isso é legal. Tem gente no Goiabal que não conhece, na escola que eu fiz de Barquinho, no Goiabal, que fica a 15 minutos do centro, que não conhece o bosque. Então tem alguma coisa de errado aí, entendeu? A periferia que não conhece tem o acesso museu. à cidade, né? Que não conhece o museu. E não é... Se você ver 15 minutos, a gente está falando de um lugar central. Pinda não é grande. Sim. Quando eu falo de Ribeirão, sim, daí a distância é maior. Mas, assim, Goiabal é ali, entendeu? E o que a gente vai fazer? Eu me sinto muito incomodada, porque eu não consigo. Não consigo fazer nada. A minha vontade era de conseguir contemplar um ônibus no meu orçamento, entendeu? Para pegar essas crianças e levarem ao cinema. Sim, eu acredito que isso são alguns muros sociais que a gente vai conhecendo e encarando ao longo da vida. Como eu falei, eu cresci em Moreira, né? Para quem é aqui de Pinda sabe que Moreira hoje está mais conectado, mas Moreira era outra cidade há 20 anos atrás. E lá, toda a minha vida era em Moreira. Tudo a gente fazia de bicicleta, a gente não tinha carro. Para vir para o centro, era ônibus e tal, e sei lá, não tinha muito como fazer. Meus pais trabalhavam, não tinha tempo. Vinha para o centro quando era para fazer compra grande no supermercado, que aí a gente vinha no Excelsior. E quando era alguma coisa no cinema, ou ia para um evento, uma festa, um casamento, vinha comprar uma roupa aqui. Mas a gente vivia em Moreira. E eu vejo que muita gente que eu conheci naquela época ainda está lá. E são pessoas que trabalham lá, têm aquela vida lá, elas não interagem com o centro. E se não tiver condições financeiras um pouco melhores, essas crianças não vão conhecer mesmo. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, os filhos dela ainda não conhecem o Museu de Pinda, que tipo, é o patrimônio histórico de Pinda. As pessoas não conhecem o bosque. Sim. E o shopping, beleza, é algo econômico. Ali elitizado. É elite, vamos lá para gastar dinheiro. Mas não conhecer o território que você vive, não conhecer a história da sua cidade. Inclusive a Tribuna do Norte tem um trabalho que eu acho legal, que é o dos ônibus que pegam as crianças e levam elas para conhecer o museu, a tribuna e o shopping, né? Então, eu acho isso muito legal, porque muda a vida às vezes de uma criança. A criança cresce pensando... Vamos falar sobre profissão, né? A criança não cresce pensando que pode ser um cineasta. Não, jamais. E já roteirizando. E a criança tem a mente fértil, né? A pessoa não cresce pensando que pode ser um cineasta, uma locutora, um locutor. A criança cresce pensando que vai fazer um curso técnico e vai ser operário, porque ela nasce e cresce numa região de indústria. De indústria. Né? Então, oferecer a possibilidade de as crianças sonharem é um trabalho essencial. E o cinema, eu acho que é uma das melhores ferramentas para você trabalhar isso, né? Exatamente. É isso. Quando a gente filma, né? A gente filma no Goiabal e vai lá. E aí elas perguntam, né? Ah, mas foi filmado onde? Ah, no Goiabal. Nossa, eu conheço. A amiga da minha avó mora lá. É uma coisa assim, de representatividade mesmo, de pertencimento, sabe? Elas conseguem se enxergar ali. Ah, mas quem é o ator? Quem não sei o que? Ah, é um menino que mora ali. Então, não sei o que. Então, assim, até para atuar, né? Porque a gente fica pensando, assim, em áreas técnicas, mas, assim, por que não ser ator? Né? Porque não... É uma coisa muito... É quase distópico, né? Da realidade, né? É muitos muros, como você falou mesmo, assim. E a gente fica ainda um pouco... Acho que essa é a maior angústia que eu tenho, de eu não conseguir, nos projetos, devido aos valores, contemplar alguma coisa nesse sentido. Né? Uma coisa... Não uma coisa passageira, mas uma coisa perene mesmo, assim, sabe? O ano todo. Agora, que nem... eu falei do shopping, mas, assim... por que não agora o Galpão, que tem um sistema de cinema e pode receber filmes, entendeu? Uma vez por semana, durante o ano todo. Ah, mas não tem filme para isso? Tem. Eu já fiz uma pesquisa no Vale do Paraíba, só no Vale do Paraíba, porque eu sou muito território, sou muito barrista. Eu também. Sou muito barrista. E a gente já catalogou, de 3 anos, assim, mais de 300 curtas-metragens. De todas... Então, faz uma conta aí.
Dá pra Quer dizer, dividir dá. um por dia? Dá pra dividir. Dá pra fazer Dá. o ano inteiro Dá pra todos fazer os o ano dias. inteiro todos os dias. Então, assim, o que que acontece? E daí, depois da LPG, mais ainda. Entendeu? Porque isso nem tá contabilizado a LPG. Se considerar que cada cidade teve em torno de 10 a 15 projetos, É muita gente. já deu 100 aí de novo. Sim. Né? Quantas cidades aqui estão concorrendo, que participaram da Lei Paulo Gustavo? Foram todas? Eu acredito que todas, né? Porque era... mesmo com um recurso menor, todos participaram. O que eu sei que não participou, tipo, Paraibuna não participou. E lá tem um cineasta. É triste, entendeu? Então, eles também jogam vários prêmios. E o menino faz com uma câmera e um sonho. Ai. Caraca. Entendeu? Não, os filmes dele são assim... Eu não acredito ainda que esse menino ainda não foi caçado por alguém aí pra fazer os filmes dele com mais recurso, entendeu? Sim. E é isso, tipo assim... tem filme. Mas quem vai assistir curto? Vai assistir, sabe por quê? Os jovens de hoje, até os adultos, depois da pandemia, ficaram imediatistas. Sim. Eu não consigo mais assistir um filme de 2 horas. Você tem essa dificuldade? Eu tenho essa dificuldade, entendeu? Assim, então, eu escolho filmes com 1h30. Eu percebi isso. Então, assim, sim, conseguem com 20, conseguem com 30, porque a gente não consegue ficar no Instagram 5 minutos. Ou até consegue, mas, assim, é muito... Vai passando, agitação, segura pra ver em exatamente, 2 vezes, entendeu? né? A jovens economia fazem criativa tá cada vez mais dinâmica, né? Tipo, a gente fica... Eu, por exemplo, assisto podcast na velocidade 2 vezes. Eu não consigo Exatamente. ouvir... Até os nossos programas eu não assisto em uma vez. Eu coloco 2 vezes. A Elo fala, o que você tá escutando aí? Como que você tá prestando atenção? É porque realmente... Não, eu não consigo. Eu sou contra, mas eu confesso que de ver ele fazendo tanto... Eu começo a fazer. Aí eu ponho 1.5 no áudio do WhatsApp. Sim. Eu era contra colocar 1.5, 2.0 no áudio do WhatsApp. Eu sou um Eu comecei desinfluencer. a fazer. Eu comecei a fazer. Pois é. A gente tá muito imediatista mesmo. Muito. Ô, Cris, outra coisa que eu vi também, que você trabalhou no terceiro setor. Que tipos de projetos você chegou a trabalhar? Assim, o que era o Power Soccer. Power Soccer, isso. Então, rapidamente, eu tenho uma vivência aí com o mundo da deficiência por 2 motivos, né? Eu tenho uma irmã que é tetraplégica. Ela foi atleta de ginástica olímpica aqui de Pinda. Mas o acidente dela já foi há 23 anos, né? E ela, através dela, eu conheci meu ex-marido, que é um rapaz tetraplégico, que morava no Rio, e ele já tinha uma ONG que chama Instituto Novo Ser. E lá eles desenvolviam projetos voltados para pessoas com deficiência. Não sei se... acho que eu esqueci o nome, mas uma novela do Manuel Carlos, que a Aline Moraes ficou deficiente. Não sei se vocês lembram. Acho, né? No final da novela, ela vai visitar um projeto que leva as pessoas através de uma cadeira que tem uma roda, como se fosse uma boia, que leva os cadeirantes no mar. Esse projeto é do meu ex-marido. E aí foi assim que eu me envolvi no terceiro setor. A gente desenvolvia projetos de acessibilidade para melhor qualidade de vida mesmo das pessoas com deficiência. E nesse processo a gente conheceu um grupo dos Estados Unidos que já desenvolvia... o Power Soccer é um esporte dos anos 70, entre 70 e 80, que já é desenvolvido em vários países, e a gente foi convidado para conhecer o esporte lá, e depois a gente chegou aí para a França na Copa do Mundo de Power Soccer. É um universo, assim... É assustador de tão... que você fala, eu não acredito. Pessoas com mínimo de mobilidade. Eu estou falando de deficiências severas, tá? Não estou falando de paraplegia. Estou falando de deficiências que comprometem acima do tronco, e deficiências como atrofia, sabe? Tinham pessoas que utilizavam somente o dedo para movimentar a cadeira. E aí nós trouxemos o Power Soccer para o Brasil. Hoje o Power Soccer, eu não estou mais ligada a eles, né? Mas eu acompanho sempre. O Power Soccer está já com 5 equipes do país, né? Que desenvolve essa modalidade. Eles já participaram da Copa Latino-América, da América do Sul. E parece que agora estão formando uma equipe para competir pela primeira vez uma Copa do Mundo.
Ai, que É bem legal. incrível. Bem Muito legal mesmo. Eu confesso que eu não conheço ainda o Power Soccer, mas depois desse programa eu vou pesquisar. Assiste um jogo pra você ver se fala assim, não acredito. Porque você fala assim, você quer tirar eles de lá. Você fala assim, eles vão se machucar, porque é uma cadeira de rodas com para-choque, assim, em volta, né? E que eles movimentam, é uma cadeira motorizada. E eles, uma bolona imensa, tipo, tamanho... É maior do que a bola de basquete. Mas aí, e eles batem na bola, assim, com esse para-choque. E eles se trombam, eles... Cai. A cadeira tem bastante estabilidade. Eu não me lembro de ter visto alguém cair, mas assim, a gente se sentar naquela cadeira, a gente comete acidente. Eu imagino. Porque o movimento é muito delicado, sabe? Aham. Eu já testei. E aí vai inclusive. na sensibilidade de cada Na pessoa. sensibilidade, de cada pessoa. E eles fazem jogadas assim, sabe? Assim, que você fala assim, não tô acreditando. Que da hora. É muito legal. Muito E legal. como o trabalhar no terceiro setor trouxe uma visão diferente de mundo pra você? Como te transformou enquanto uma pessoa, assim, nessa sociedade olha, maluca? Eu não sabia que trabalhar com cinema seria um sonho meu. Uhum. Talvez fosse, mas eu não sabia dessa possibilidade. E hoje eu me encontro realizada. Mas eu acho que se eu tivesse que falar que ainda tenho um sonho, era ter uma ONG. Ai, que Entendeu? Agora eu não sei, acho que eu misturaria as duas vertentes ali que estão muito ligadas. Mas assim, eu sempre quis. Depois que eu me envolvi, assim, principalmente por conta da minha irmã e por conta do meu ex-marido. E a gente está muito... Antes, né? Vou falar como antes, porque antes da minha irmã sofrer acidente, parecia que que eu não encontrava essas pessoas. Uhum. Eu não passava... no meu caminho de trabalho para casa, eu não encontrava uma pessoa cadeirante. E depois que aconteceu o acidente com a minha irmã, eu acho que meu olho se abriu para isso, né? Sim. Então, assim, eu começo a ver muito mais pessoas e como aquelas pessoas estavam ali todo momento e a gente não percebia. Uhum. Eu acho que é muito importante para qualquer um de nós, assim, enquanto pessoas da sociedade, ter um contato com essas outras, né? E ver quanto a gente ainda é muito excludente, né? Em todos os aspectos, né? Arquitetônico da cidade. Nos meus projetos, hoje eu tenho um olhar muito crítico para quando a gente é obrigado a colocar acessibilidade no projeto. Vou explicar novamente. Porque uma vez falando com uma consultora de acessibilidade, ela falou assim, não adianta nada, LPG, nossa, você tinha que dar 10% do projeto para colocar acessibilidade. Mas quantos cegos, quantos surdos foram na sua exibição? Sim. Eu posso dizer que nenhum. Então, a gente não acessibiliza. A gente não está promovendo a acessibilidade. A acessibilidade é outra coisa. Você está promovendo uma política estética. Isso, política estética e de regra do edital, né? Não é propriamente dito você acessibilizar. O que a gente tem tentado aqui nos outros projetos, eu ainda não consegui isso, mas assim, ter uma sessão exclusiva para pessoas. Ah, mas você não está excluindo, você está... Não, eu não estou excluindo. Porque assim, eu estou excluindo se eu faço uma exibição, coloco acessibilidade, mas não vem ninguém desfrutar dessa acessibilidade. Então, não estou acessibilizando. Sim. Sim, isso sem dúvidas. Bom, acredito que nesse sentido também deve te fazer pensar muito diferente da maioria das pessoas quando se trata desse assunto de acessibilidade e até a forma de trabalhar com seus filmes, né? Esses dias eu vi um filme que na verdade, eu ainda não assisti. Eu vi um trailer no Instagram de 90 segundos, mas parece que é legal. É um filme que fala sobre essa ótica de a gente invisibilizar as pessoas que trazem algum tipo de deficiência. E aí é um rapaz que ele acorda no mundo, eu não sei se ele nasce no mundo ou se ele acorda no mundo, em que todo mundo tem síndrome de Down. E ele é a única pessoa que não tem. E aí todo mundo trata ele como uma pessoa que tem alguma necessidade especial. Então, só pelo trailer eu já fiquei extremamente curioso, porque é um mundo totalmente diferente. A gente não consegue imaginar. Mas aí a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? Então deve ser bem legal. É um filme que eu quero assistir. Se alguém já assistiu, comenta aí o que achou. E, enfim, é basicamente isso. Mas realmente, eu tenho a impressão que a gente não cria produtos audiovisuais para pessoas com deficiências, né? Muito difícil a gente pensar nelas. De que maneira você
acredita que a gente pode mudar isso, Cris? Bom, eu estou tentando isso, né? Ainda não consegui efetivamente, mas estou tentando também com a política pública, com os órgãos, né? Gestores, para que a gente possa criar exibições para esse público, né? Porque daí compensa no sentido que a gente junta todos os projetos, contrata uma intérprete de Libras, no caso de deficientes audiovisuais, né? Para ela estar ali na sessão. E levam as pessoas. Então, acho que assim, compensa muito mais a gente, nesse sentido, unir os projetos para essa exibição do que fazer exibições independentes. Sim. Entendeu? E a questão da inclusão, nos meus projetos, também tento isso. Eu tenho na equipe pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, né, física ou intelectual, que é muito importante falar. Que as deficiências intelectuais, elas são um pouco, talvez, invisíveis aos olhos. Porque a gente fica muito preso a isso, a pessoa cadeirante, a pessoa com uma própria deficiência física mesmo. Então, eu sempre incluo pessoas na equipe, né? Tenho pessoas na equipe com deficiências intelectuais ou físicas, né? E, inclusive, já trabalhei com uma produtora audiovisual, que ela é minha ídola, nossa. Manu, ela está fazendo faculdade, ela fez produção audiovisual na Unital, hoje em dia ela faz cinema em Curitiba, e ela é surda. Caraca. Ela é surda. Esse ano o Jaf estava no Garcine, fazendo ali a tradução em Libras. Eu achei incrível. Foi o primeiro festival que eu fui que eu vi que tinha acessibilidade em Libras. Sim. Assim. É um papel extremamente importante. Sim, eu acho super legal. Assim, eu gostaria de até, conheço a Pri, até vou perguntar para ela se ela tem uma contabilidade de quantas pessoas foram assistir. Porque isso é super importante, entendeu? Colocar Libras ali, ok, mas e as pessoas? Estão indo assistir? Elas sabem que tem? Aonde chega essa informação? Porque o próprio marketing, né, precisa ser trabalhado diferente. Exatamente. Porque não adianta você fazer o mesmo marketing, mesma estrutura, você faz o filme e fala assim, coloca ali sei lá, uma pessoa fazendo Libra só para falar que a gente contemplou. Exatamente. Se você não foi convidar as pessoas que necessitam daquilo e falar, tem um programa para vocês. Porque essas pessoas muitas vezes não vão porque elas já acham que vão chegar no lugar e vão se frustrar porque não vão conseguir ter a experiência da melhor maneira possível. Então, eu acho que precisa ser trabalhado esse marketing também para que essas pessoas se sintam contempladas antes mesmo de estar lá. Tem uma coisa muito importante com a questão da deficiência intelectual, e isso inclui também pessoas com síndrome de Down, o som, a altura do som que o filme é passado. Isso, tem pessoas que precisam de um fone para abafar um pouquinho esse som para conseguirem, né? São coisas assim, são vários aspectos. É óbvio que talvez a gente não vai conseguir abranger todos os aspectos numa mesma produção, mas acho que a gente tem que começar de algum jeito. Sim. Né? Eu assumo essa falha, que nos meus projetos ainda não... Eu falo com muita tristeza que eu não consegui levar ninguém para aproveitar daquilo que eu estava oferecendo, né? E estou pensando em outras formas para os próximos projetos para conseguir contemplar essas pessoas, mas realmente contemplar, não somente por causa de um critério ali do... Lá na Espanha, uma vez eu fui no museu, foi no Arena Sofia, e lá eles têm uma política de acessibilidade que eu acho o máximo. Primeiro que todo lugar tem elevador e tal. Nas exposições tem o quadro. E aí no quadro tem a descrição do que é e tem em braille. Então a pessoa que não consegue enxergar o quadro, ela consegue saber que está tendo um quadro ali de tal maneira. E fora isso, tem o áudio, para quem também não enxerga, colocar um fone de ouvido e ouvir uma explicação. Audiodescritiva. O que é super difícil. Eu imagino, deve ser muito difícil. Você já assistiu um filme com audiodescrição? Mano, uma vez eu tava no aeroporto, no avião, indo para Marrocos. E a única coisa que tinha em português era audiodescrição. Nem legenda tinha em português. E aí eu assisti um filme inteiro do Deadpool em audiodescrição. Nossa! Mas o mais interessante, eu já participei de uma experiência que ela recomendava a gente tampar os olhos. E aí, é uma coisa que te arrepia. Porque você consegue imaginar, né? Nossa, entendeu? Trabalha com o subconsciente. Quando eu trabalhei no terceiro setor, eu gosto de comentar dessa... Porque acho que foi aí que também que me trouxe, assim... Eu não tô acreditando nisso. A gente foi levar um grupo de cegos no Benjamin Constant, no Rio, nesse projeto da praia. Quando ela entrou, era a primeira vez no mar. Ela morava em Minas. Ela entrou no mar e ela descreveu para mim a onda, a espuma da onda.
Que legal. A pessoa tem uma outra sensibilidade. Outra, completamente. Porque eu falei assim, eu não tô acreditando. E assim, foi muito emocionante. E assim, é isso. Tem audiodescrição, tem pessoas com maior sensibilidade, que não precisam também, mas precisam de um fone, né? Precisam de uma pessoa para acompanhar ali até da entrada até o assento, né? Então, são muitas... Imagina fazer um filme com a ótica de uma pessoa cega. Tipo, literalmente você não enxerga nada e aí... Eu tenho um filme. tenho, Não, eu não, mas existe. Lembra aquela época que eu fiquei viciado naquela série que era França e o Labirinto? Cara, é uma das minhas séries favoritas. E é no Spotify. Ela é uma série com o Selton Mello. E o Selton Mello, você não enxerga, claramente. E ele é um detetive da polícia, só que ele é cego. Então... você tem que ouvir com fone, porque você escuta os sons da mesma maneira que ele. E aí, tipo, você acompanha a série inteira como se você fosse cego. Sim. E tá investigando um crime. E aí vai muito pelo jeito que as pessoas falam. Eu queria poder sentir o cheiro, mas ele sente muito o cheiro. Por exemplo, tem uma cena em que ele entra num Uber. E aí o Uber tá com uma luva e o carro tá cheirando... como que chama? Quando você passa verniz numa cadeira, e aí tava cheirando verniz. E aí ele chega e aí ele conta: nossa, você tá com luva porque você dirige, sua mão deve ser cheia de calo, tal. Ele começa a analisar todo o contexto sem enxergar. Aí o cara fala: nossa, como você sabe de tudo isso? Ele falou: a outra alternativa seria que você tentou matar alguém, aí você usou corda, cadeira, amarrou, colocou a pessoa no porta-malas, esse cheiro metálico poderia ser sangue. E aí o cara fica super nervoso. Aí ele fala: não foi isso dele. Não, tudo bem, eu sei que não foi, mas poderia ter sido. E aí no final da série acontecem surpresas, que eu não vou contar, porque vocês precisam ouvir. Aí ele realmente usou Spoiler, uma corda. Não sei, mas vocês precisam ouvir. É muito bom esse filme, essa série. França e o Labirinto, recomendo. Olha, vou assistir. Vou procurar. Vai ouvir, porque não tem como É assistir. verdade. Bom, então agora eu queria saber um pouco mais sobre as suas atuais produções. O que tá chegando novo aí? O que as pessoas podem esperar? Aonde elas podem procurar isso? Conta pra gente. Bom, tá chegando aí no próximo sábado uma pré-estreia de um curta-metragem, uma comédia romântica, chama Lola Quer Dançar. Esse projeto foi contemplado no Linguagens Artísticas de Pinda do ano passado. Foi o único projeto de audiovisual, passou em primeiro lugar. Inusitado ter passado. Eu acredito que passou porque era uma banca exclusivamente de mulher. Porque é uma comédia romântica disruptiva. Então, o final só vendo para vocês saberem o que vai acontecer, né? E onde a gente pode assistir? Por enquanto, a estreia está esgotada, os ingressos, e aí a gente está viabilizando uma nova exibição aqui em Pinda. Ele não fica disponível no YouTube, né? Eu tenho um projeto de 2 anos de circulação em festivais, então, nas próximas exibições é só acompanhar na página no Instagram que a gente vai estar divulgando. Maravilha. Que incrível. E qual a gente que é a quer página? logo uma segunda exibição aqui, porque a gente não conseguiu acompanhar agora essa primeira exibição. Isso. Exatamente. Estamos tristes, mas a gente vai A gente tá acompanhar. rolando Aguarda a uma segunda. lista de espera, tá? Porque pessoas podem desistir. Então, é Lola Filme, o @. Podem mandar lá se quiserem assistir, que a gente, até sexta-feira, quem sabe, tem umas vaguinhas aí. Então vamos mandar lá. Maravilha. Bom, então divulga pra gente as suas redes sociais, se quiser olhar pra câmera, falar com as pessoas. Divulga as suas redes sociais, onde elas podem encontrar os seus trabalhos, fala do seu portfólio. Deixa a mensagem que a gente está encaminhando aqui pro final. Ai, gente, muito obrigada. Queria agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre meus trabalhos, um pouquinho da minha vida, né? Bom, eu tenho 26 curtas-metragens atualmente. O próximo a lançar é Lola Quer Dançar. A rede social é Lola Filme. Tenho a rede social eu.crisvale.produtora, que é a minha rede social, e @florfilmes, que é da produtora.
Vocês podem acompanhar lá todas as nossas produções. Ano que vem também está chegando aí um curta documentário super importante sobre os professores, chama Quem Escuta o Professor, ele já está em fase de finalização. Provavelmente estrearemos em janeiro de 2026. É isso. Olha que incrível, muitas coisas para acontecerem ainda, muitas produções. Cris, a gente agradece demais a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. No estúdio MGM, que fique aí registrado essa grande ajuda que a gente tem aqui do André Soneca, do Gil Arruda, todo o nosso agradecimento por ceder o espaço pra gente. É isso, né? É isso, muito obrigado. Em breve esse programa vai ao ar, à quinta-feira, às 19h30. E todas as quintas-feiras nós temos programas novos aqui no canal da MGM, no podcast Tá Sabendo. Então não fiquem de fora, acompanhem nosso Instagram para vocês verem quais serão as novidades que virão em breve. E, mais uma vez, muito obrigado, Cris. Obrigado, Elô, por ser sempre a minha companheira incrível aqui no nosso programa. Tamo lindo vocês. Tamo juntasso. E uma boa semana para todos nós. É isso aí. Obrigada, Cris, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Descubra a excelência em filmagem aérea com a MGM Digital. Na MGM Digital transformamos suas visões em realidade, com o nosso serviço de filmagem aérea de alta qualidade. Seja para eventos, projetos corporativos, produções cinematográficas ou imobiliárias, nossas soluções oferecem um nível inigualável de profissionalismo técnico e um custo-benefício que se destaca no mercado. Com ampla experiência técnica e utilizando a tecnologia mais avançada em drones para capturar imagens aéreas deslumbrantes, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio, seja em ambientes urbanos densos ou paisagens naturais complexas. Na MGM Digital, acreditamos que qualidade não precisa significar um alto custo. Nossos serviços são projetados para oferecer o melhor retorno sobre o investimento, proporcionando imagens aéreas de qualidade cinematográfica a preços acessíveis. Trabalhamos de perto com os nossos clientes para entender suas necessidades específicas e oferecer pacotes personalizados que se ajustem ao seu orçamento, sem comprometer a qualidade. Equipamentos de última geração. Utilizamos drones de ponta equipados com câmeras de alta resolução para garantir a máxima qualidade de imagem. Ampla experiência em diversas indústrias, garantindo que o seu projeto esteja em mãos competentes. Consultoria detalhada para entender e atender às suas necessidades específicas, criando soluções sob medida. Priorizamos a segurança em todas as operações, cumprindo todas as regulamentações e diretrizes de voo. Transforme sua visão em uma realidade espetacular com a MGM Digital. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como nossos serviços de filmagem aérea podem elevar seu projeto a novos patamares. MGM Digital.